saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Provérbios de Salomão. Livro dos Provérbios, capítulo 17. Glória a Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Amém? Todos acharam? Diz assim: o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos, ao nosso pastor Genésio, a permissão de estar aqui nesta manhã para trazer a palavra do Senhor. Ontem estava buscando ao Senhor a orientação, a direção para o que falar ao povo nesta manhã aqui abençoada. E eu estou num período em casa de leitura do livro dos Provérbios, para tentar entender. O livro dos Provérbios, ele tem uma hermenêutica bem intensa, porque você lê um versículo e depois passa para o seguinte, e o tema do outro versículo não tem nada a ver com o primeiro. Aí você tem que, muitas vezes, ler todo o capítulo, pois ali ele fica entrelaçado, vários temas que ele vai abordando, um de cada vez, depois volta para o mesmo tema, e aí você encontra a intenção do sábio na leitura e na passagem, naqueles textos que ele está ali mencionando, que se chama os ditos de sabedoria. O crente que se debruça sobre o livro dos Provérbios será um crente abençoado, pois ele terá conhecimento e sabedoria para lidar com quase tudo na vida. Ele alcança entendimento de muitas coisas que para o homem natural, como foi lido aqui, não tem senso. O que se chama de homem natural, irmãos, é o homem do mundo, que não tem no coração a vontade de servir a Deus. Ele vai viver pela natureza que ele tem, chamado de homem natural. Aqui, naquele texto, Paulo fala sobre dois tipos, o homem espiritual e o homem natural. E em outra passagem, se não me engano, ele vai falar do homem carnal. O carnal é o pior dos três. O espiritual tem seus pecados, o natural vive de forma natural nos pecados, mas o carnal é o pior de todos. O carnal é aquele que fica cocheando entre dois caminhos. O carnal é aquele que conhece as Escrituras, mas não a pratica. Às vezes afirma que pratica, dá glória a Jesus, canta no grupo, participa de culto, mas o coração dele pende para coisas erradas.
Então o livro do Provérbio é um livro para crentes que desejam ser espirituais, que desejam viver uma vida espiritual. Fazendo essa leitura, ontem à tarde, me veio ao coração, tocou profundo, esse texto aqui, esse versículo 3 do capítulo 17. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O que tem a ver forno e crisol que vai servir para eu entender alguma coisa na minha vida? Para começar, muitas vezes você tem que ter um dicionário. Hoje fica fácil, você tem um celular, é só entrar no Google, botar para lá, crisol, significado, ele te dá tudo direitinho. Tio Google é uma bênção para nós, né? Eu me lembro, há uns 20, 25 anos atrás, quando a gente dizia que computador era o símbolo da besta, né? Besta é quem não tem um hoje em dia, tão necessário. É importante ter esse material. Então, às vezes você está lendo, você precisa ter. Antigamente era um dicionário, tinha um Aurélio do lado para saber o que é crisol. Você já leu esse texto alguma vez? Já se preocupou em saber o que é crisol? É importante saber o significado dessa palavra. Forno é fácil de ter um entendimento. Todos nós temos um forno em casa, né? Utilizado para o serviço doméstico. É o forno utilizado para preparação de alimentos. Mas existe o forno específico para lidar com esses materiais que foram falados aqui, a saber, para o ouro, o forno, e para a prata, o crisol. O que é o crisol? O crisol não é um forno. O crisol é uma coisa, quem já deve ter ouvido falar esse termo cadinho, né? Que é uma peça ou de cerâmica, geralmente é cerâmica, que resista a temperaturas altas, onde você põe algum elemento químico e bota dentro de ou no fogo, ou dentro do próprio forno, e aquele elemento químico, devido ao calor, vai sofrer uma modificação. Quando eu estava na faculdade, a gente trabalhava muito isso no laboratório de química. O crisol, então, é um recipiente resistente à alta temperatura, aonde era colocada a prata, e a prata derretia dentro daquele recipiente. O forno era utilizado para o derretimento do ouro. É interessante, a primeira coisa que eu quero passar para os irmãos aqui, a forma específica como Deus vai lidar na tua vida em determinadas situações. Muitos cristãos, e aqui nós vamos primeiro dar a ideia, o símbolo, o valor simbólico do crisol e do forno na vida de um crente, ou na vida daquele que Deus vai lidar e vai tratar. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele afirma acerca de um tribunal. Ele não chama esse momento que vai haver no futuro, na escatologia, ele não é chamado de juízo, é chamado de tribunal. Embora a gente saiba que dentro de um tribunal se realize juízo, ou se vai se realizar a justiça. Na nossa vida, muitas vezes, no decorrer da tua existência, parece que a justiça de Deus não é realizada na tua vida, mas vai chegar um momento em que todos nós, crentes, eleitos, salvos, libertos do poder do pecado, e prontos e tendo a permissão pelo sangue de Jesus de adentrar ao lugar que está separado e preparado para nós, nós passaremos por um tribunal. Esse tribunal tem uma função, é provar no fogo tudo que tu está realizando dentro da igreja. Então, uma das coisas que deve ser muito bem entendido na vida de um crente, que um crente se torna crente e ele vai passar por um fogo. Ele vai passar por um processo. Ele vai passar por um período, ou talvez vários,
ou talvez durante toda a sua existência cristã nesse mundo, ele vai passar um processo onde o fogo é o principal elemento para te preparar e te testar e saber o que tem dentro da tua vida ou no teu coração. Então Paulo fala desse tribunal onde as obras realizadas por todos os crentes que alcançaram a redenção vai passar pelo fogo. E você terá o espanto, se espantará, eu me espantarei, ou já devo estar até já preparado para isso. Eu vou perceber que muitas das obras que eu realizei naquele dia serão provadas por Deus e vão virar cinza. Às vezes, para espanto de algum cristão naquele dia, toda a obra cristã dele torna-se cinza. Embora o texto vai falar, ele vai ser salvo, porque eu sou salvo pela graça, irmãos. Se há alguém aqui que imagina que vai para o céu por causa da obra que você realiza, você está num ledo engano. Você está se preparando para entrar no céu porque a graça de Cristo te salvou e te purificou de todos os teus pecados. As obras lhe trarão galardão. Mas o principal galardão que o cristão recebe é dado a ele pela graça e não pelas obras. Então, poderá acontecer, você entra no céu, recebe o galardão da vida eterna, mas as tuas obras não terão como entrar, não tem força, serão queimadas. E esse o texto lá em Coríntios, Paulo afirma isso. Agora, obras geradas, produzidas, de tal forma que sejam assemelhados, segundo o texto lá em Coríntios, ao ouro ou à prata. Uma das características da prata e do ouro, irmãos, é a capacidade de resistir ao fogo. Então nós entendemos que a nossa vida cristã precisa ser uma vida, nós precisamos gerar em nós uma vida espiritual capaz de suportar o fogo. Não é fogo do inferno, não é fogo do diabo, não é fogo estranho, é fogo de Deus. As Escrituras nos afirmam que Deus é fogo consumidor. Deus é um fogo que consome. Se for material, se for uma coisa vã, se for uma coisa vil, vai ser destruído pelo fogo de Deus. Agora, se for algo de valor e especial, a única coisa que ele vai fazer, e aí a gente vê o processo que passa a começar aqui, a gente explicar, o crisol é para a prata, e a gente precisa ter o entendimento. De certa forma, todo cristão, já com um pouco de vida cristã, já entende que quando se fala de fornalha, quando se fala de crisol como isso, já sabe o que eu estou querendo dizer. Que nós, no decorrer da tua vida e da minha vida cristã, eu vou ser provado. Aleluia. Aleluia. E a gente vai entender por que as provas acontecem na vida. A prova que acontece na vida do cristão não é, irmãos, uma penalidade sendo paga por mim porque eu sou pecador. Não é, irmãos, um tempo em que eu vou pagar uma pena porque eu errei e aí Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso acontece porque Deus repreende a quem ama. Então Ele vai lhe dar, muitas vezes na nossa vida, por intermédio das repreensões dEle. Não estou falando da repreensão do pastor não, porque tem muita gente aqui que não dá ouvido porque o pastor fala. Mas quando Deus repreende, irmãos, eu quero ver fugir da repreensão de Deus. Não foge não. Você cai lá no buraquinho e vai ficar lá esperando a penalidade passar. Mas eu estou dizendo aqui que as provações na minha vida têm um intuito glorioso. Por isso Paulo, louvado seja Deus, nos afirma que ele se gloriava nas provações dele. O crente não se gloria, irmão, na provação propriamente dita, porque uma vez, até aqui no Ouro Preto, eu falei, irmãos, quem gosta de sofrer tem algum problema na cabeça. Você me desculpe. Gosta de sentir dor, gosta de sentir alguma coisa esquisita. Não, isso aqui não é coisa de crente não, irmãos. Eu me glorio não na prova em si, mas eu me glorio no resultado que ela produz na minha vida. Nisso eu dou glória. Por isso o crente
passando luta, está dando glória a Jesus, porque já sabe, ele glorifica por antecipação, porque ele já sabe qual é o resultado dessa provação que ele está passando. O crisol é para a prata. O significado literal, o que quer dizer crisol, eu já expliquei. É um recipiente resistente ao fogo, usado para derretimento de elementos, para produzir alguma coisa, uma liga metálica. Se fazer por intermédio do fogo, a prata tem o seu ponto de fusão, não é? Às vezes, irmão, você está passando uma prova e já está chorando, já vem para o pastor, para a irmã da oração, pedir oração, pastor, ora por mim que eu estou sofrendo. E às vezes eu tenho que te informar um negócio, às vezes tu não chegou no teu ponto de fusão ainda não. Alguém aqui não sabe o que quer dizer ponto de fusão? Isso? Aí, você sabe. Você é metalúrgica, essa irmã. A gente tem da metalurgia do crente. O ponto de fusão é o ponto que o elemento derrete. Ele se torna líquido. A água tem seus pontos de fusão. E geralmente ponto de fusão é mais do que isso. O ponto de fusão é o ponto que o elemento sai de um estado para outro. É aquele momento que ele começa a derreter ou ele começa a endurecer. E geralmente no natural nosso fusão é do sólido para o líquido. Mas do líquido para o sólido é ponto de fusão. Do líquido para o gasoso também é ponto de fusão. Existem pontos de fusão na tua vida. Aonde chega aparentemente o limite. Aonde a tua humanidade, aonde os teus sentimentos, aonde a tua vontade é quebrantada, destruída, é levada ao estado mais arrasado possível, mas você não perdeu a natureza que você tem, o que você é em essência. A prata continua prata, mas ela entra em fusão, ela derrete, mas ela continua como prata. Só para ser derretido, para passar pelo processo, louvado seja o nome do Senhor, é no momento, Provérbios capítulo 24, versículo 4, quando a prata derrete, é a hora em que a sujeira que está dentro do metal é expelida. Não sei quem já viu, isso é, de novo, eu me lembro a época em que qualquer coisa audiovisual para o cristão era coisa do demônio também. Mas hoje não, hoje você, óbvio, se você tiver um coração mau, o que você vai procurar é coisa má, para ver. Mas se tu tem um coração bom, tu vai procurar um documentário. Esses dias aí, eu interessado em mexer nesse negócio de sonorização, botar para tocar. Os irmãos estão vendo aí, quem está fazendo live agora está melhorando um pouquinho, já dá para ver o som mais específico de quem está falando. Eu fui para o YouTube pesquisar como é que se faz live utilizando câmera como essa, utilizando mesa de som, a gente vai procurando saber, a gente vai aprendendo. E se você vai observar o derretimento de qualquer metal, quando você vê o metalúrgico trabalhando o metal, e o metal aparece, né, naqueles tanques enormes, que também é um cadinho, só que eles são gigantescos, onde fica o metal ali em derretimento. E aí ele vai jogando certos elementos para fazer a liga do determinado metal que ele precisa. Mas você vai ver que sobe uma coisa e fica uma camada por cima do metal derretido, enegrecida, escura. Aquilo ali é chamado de escuma. E são elementos que não podem permanecer na liga metálica, senão não dará a força necessária àquela liga metálica. Aí ele vem com uma pazinha e vai puxando aquilo e jogando aquilo fora. Aquilo não serve para nada. Aquilo é a sujeira, é a escuma, é tudo que não presta dentro do elemento que está em derretimento. O fogo de Deus está lá. Provavelmente 1400. O ponto de fusão do ferro, acho que é 2.400 graus Celsius. Da prata é um pouco menor, é 1.400. O ouro também é baixo, que são mais maleáveis. O chumbo, acho que a 800 graus ele derrete. Cada um tem o seu ponto de fusão. E Deus conhece a tua estrutura, sabe que tu és pó e que tu não vai resistir muita coisa, mas Ele sabe lidar contigo. A prata, o crisol é para a prata. O crisol também, na língua portuguesa, identifica uma simbologia. Ele tem o seu significado literal, mas tem o seu significado metafórico. O crisol é algo ou uma situação de vida que testa a pessoa e faz aparecer seus sentimentos.
São situações de vida que o provam, levando a ele a mudança de estado para se tornar mais forte na frente. Então, no sentido simbólico, e esse é o sentido bíblico para nós, o crisol é uma situação, é um processo na tua vida, é algo. Aí você pensa, mas onde é que pode estar o meu crisol? Presta atenção, o teu crisol pode estar dentro da tua família. Um crisol na vida do crente pode ser o teu emprego. O crisol na tua vida pode ser uma doença. Sabe aquela doença crônica? Que você está há 20 anos, bota o bilhetinho aqui, pede unção, o pastor Genésio unge, e vai gastando vidro de óleo, e a doença não vai embora. Você pensa, essa igreja é fraca. Não é fraca não, você está num crisol, e Deus está te provando, e Deus está te testando, até o momento em que você chega ao ponto em que Deus acha, já está pronto, basta essa provação, já está pronto, basta essa treva na vida dele, esse problema, essa coisa grave. Louvado seja o nome do Senhor. Então Provérbios 24:4 fala e que essa sujeira sai porque ele está sendo testado no fogo lá daquela fornalha ou naquele crisol, e sai de dentro dele toda a imundícia. Provações têm um valor importante para me tornar uma pessoa melhor. Se você não quiser ser provado por Deus, você vai ser sempre uma pessoa ruim dentro da igreja, porque ainda vai continuar apegada a coisas ruins dessa vida, a sentimentos ruins, a doutrinas ruins, a coisa que você aprendeu no passado com família, no pecado ruim, e você acha que tem que continuar vivendo do mesmo jeito, mesmo sendo crente. Se você não quiser entrar no crisol, você vai ser uma prata que vai ser esquecida, que vai ser abandonada, vai dizer, é prata ruim, não serve para muita coisa, joga fora que não serve para nada. É a mesma situação do sal. Quando o sal não é bom, quando o sal é insípido, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Você vai se tornar uma pessoa ruim, dificultosa, vai atrapalhar os outros, vai atrapalhar a si mesmo. Mas quando você deixa Deus te provar, testar você, a prata é para o crisol é para a prata, Deus vai operar na tua vida. Outra coisa importante, já falei do crisol, eu falar da natureza da prata. A prata tem uma função nas escrituras, ela se relaciona com algo importante na Bíblia, nos escritos sagrados. Abra lá em Números 18:16. Números capítulo 18, versículo 16. Diz assim: os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então a Bíblia faz menção de um processo de resgate. No que diz respeito, e mais à frente a gente vai tratar mais disso, acerca do resgate de primogênitos, é uma coisa que está vinculada ao processo de Deus de libertação do Egito. A última praga que ocorreu, Deus utilizou a morte dos primogênitos. Naquele processo, Deus avisa Israel a passar na verga das portas o sangue do cordeiro que estava sendo oferecido pelaquela família. Era um processo familiar, não tinha sacerdote naquilo. Olha que coisa interessante, a salvação começa dentro da família. Tem muita gente que pensa que você só resolve teus problemas de espiritualidade e salvação dentro da igreja, joga tudo em cima das costas do pastor, achando que o problema de família é resolvido por pastor, problema de família é resolvido pelo pai, problema de família é resolvido pela mãe, problema de família é resolvido pelos filhos. Dentro da casa, Deus mandou o chefe da família, o chefe daquela casa, matar o cordeiro, preparar, assar e dar para a família, e pegar o sangue e colocar nas portas, porque o destruidor passaria e ia levar todos os primogênitos do Egito, primogênito da vaca, do cachorro, da abelha, da mosca, todos os primogênitos, e até o filho de Faraó foi levado. Só não foram levados os primogênitos dos filhos de Israel, das suas vacas, dos seus bois, porque o sangue estava derramado na porta.
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, e aí você vai ver coisa interessante, o que eu tenho a ver com primogênito? Ao final desse processo, quando Deus chega, Ele vai dar ordem que todo israelita deveria ser resgatado, primogênito. Os primogênitos dos bois, tinha uma vaquinha lá, ela pare pela primeira vez. O primeiro bezerrinho daquela vaca seria oferecido a Deus em sacrifício. É o primogênito daquela vaca, vai ser oferecido em sacrifício. Do carneiro, do cabrito, todos. Todo primogênito que saísse da madre seria oferecido, porque é meu. Todo primogênito me pertence. Lá, por causa do evento lá no Egito, que Deus libertou, salvou os primogênitos, por causa do sangue do cordeiro que foi derramado. O primogênito, filho de Deus, o unigênito, o primogênito dentre os mortos, morreu em meu lugar. E aí, na lei de Moisés, todo primogênito do gado deveria ser oferecido em sacrifício a Deus. E aí tem um problema, mas os primogênitos dos homens, uma das coisas que Deus abomina, irmão, é sacrifício de humanos. Você vê isso em Gênesis, quando Deus manda Abraão entregar seu filho em sacrifício. Deus testa Abraão, vê que aquele homem é um homem que está disposto a obedecer a Deus, mas Deus fala: eu não quero teu filho primogênito, não. Toda a teologia rabínica, a gente olha para aquele texto e pensa que ali não tem doutrina, mas ali tem doutrina, uma doutrina que Deus abomina sacrifício humano. Tem lugar por aí no mundo que ainda se faz isso, e dentro do Brasil tem gente, serva do diabo, que ainda faz esse tipo de coisa. Ah, pastor, isso não existe? Sim. Existe de uma forma até velada, que você pensa que não é, mas é. Aborto é um sacrifício humano. O sangue está sendo derramado e Deus não está se agradando desse tipo de coisa. As pessoas estão dizendo que é normal, que pode, não pode não. Deus nunca aceitou esse tipo de coisa. E por causa disso, por causa desse resgate, o que Deus vai afirmar a Israel? Que Israel pegasse. Nasceu o filho primogênito da família. Como é que eu vou resgatá-lo? Aí Deus fala: você vai pegar um peso em prata, e nesse dia você vai levar o cordeiro, vai levar o sacrifício, e para o teu primogênito você vai resgatar ele com prata. Prata nas escrituras então simboliza resgate. A minha vida é salva. Deus livra a minha vida da morte, porque eu sou um primogênito, sou propriedade dele, e a prata representa esse resgate desta vida. Então, no que está dizendo assim da provação, a minha vida cristã, eu, pecador, espiritualmente falando, eu me comparo a uma prata resgatada, que vai para diante de Deus, e ela precisa ser purificada. Oh, aleluia! Deus precisa transformar-me, pois sou pecador. E aí a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Abra na carta aos Hebreus, que a gente pensa: o que tem a ver a primogenitura? Eu tenho que ter algum resgate de minha vida? Eu sou alguma prata resgatada? Abre lá, Hebreus capítulo 12, versículo 23. Hebreus 12, 23 vai dizer assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja, ela é constituída de um grupo de primogênitos. Todo primogênito me pertence, Deus assim falou. Tu és então um primogênito que precisa ser purificado por Deus,
É por isso que a nossa vida, assim que você aceita Jesus, começa processos tão difíceis, e você começa a pensar, meu Deus do céu, eu tenho um testemunho de um crente presbiteriano, antes de se converter ao Evangelho, convertido por um professor meu de teologia. Ele foi o que Deus usou para converter esse homem. Era um homem bem sucedido, era um homem de posses, era um homem com um excelente trabalho, foi aceitar Jesus, e ele perdeu tudo na vida, pastor Genésio. Esse meu professor até questionou, o que eu fui fazer? Era melhor esse homem ter continuado no mundo. Aí ele foi fazer uma visita a ele, para pedir perdão. Era o sentimento dele: você me perdoa, que eu te chamei para a igreja, você veio para a igreja, agora tudo de ruim aconteceu na tua vida, você deve estar pensando em desistir de ser crente. Não, eu sei que eu perdi tudo, mas o que eu ganhei foi melhor, eu prefiro ser crente. É prata resgatada, irmãos, é prata que se deixou ser levado para dentro lá do crisol, para ser provado, e as impurezas foram saindo uma por uma, e a vida agora está pura para Deus. Você é um primogênito resgatado com prata. Aleluia! E você às vezes está nesse crisol de tribulação, porque Deus está te purificando, para você ser melhor cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha! O forno é para o ouro. Você vai perceber uma coisa: quando você fala de prata, estou falando de ser humano, homem com suas fragilidades, homem com suas dificuldades, homem com seus problemas, mas homem que é aprovado por Deus e se encontra aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que existe também, para o ouro, eu tenho o forno. E aí eu fico pensando, o que é ouro? Biblicamente, irmãos, falando, o forno tem uma função semelhante à do crisol. Mas se você observar as funções do forno, eles vão dar preparo a certas coisas que precisam ser utilizadas. Geralmente aí você vê forno para barro. Se você quiser fazer um barro, você pode até utilizar o método bem mais natural, o método indígena, né? Você prepara o barro e deixa secando em algum lugar, passa alguns dias, aquele barro cria uma certa liga, mas ele nunca vai ser suficientemente forte como um vaso que é colocado dentro de um forno para ser assado. Quando você bota qualquer coisa dentro de um forno, ele muda a estrutura das coisas. Pastor, até a prata e o ouro, sim. Não o elemento em si. Ele vai continuar sendo ouro, mas o formato muda. Como eu falei, o metalúrgico precisa do metal derretido para poder colocá-lo da forma melhor. Enquanto ele está avermelhado, em brasa, o que ele usa? O martelo, e vai botando o metal na posição que ele quer. Você coloca o metal derretido dentro de uma forma para fazer qualquer tipo de elemento. E quando se fala de ouro, eu já não estou falando mais de resgate. Eu não estou falando mais da natureza humana decaída que precisa da purificação de Deus. Quando eu falo de ouro, eu estou falando das coisas que são de cima. Dons que são me concedidos por Deus. Não vem de mim, não é da minha natureza, não precisa de resgate, não precisa de transformação. Vem de cima para a minha vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, vai dizer uma coisa interessante. Abre lá, irmãos. E eu já estou concluindo, irmãos. Apocalipse 3, 18 vai dizer o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Presta atenção, a prata, na lida entre o homem e Deus, é o homem que oferece prata para Deus, não é isso? Para resgatar o pecador, vem do homem para Deus, são as coisas do homem para Deus. Eu sou passado no fogo também para ser provado, para que a minha prata, a prata do resgate para o primogênito, eu sou dos primogênitos da igreja, eu sou um primogênito dentro da igreja, então Deus tem um compromisso comigo e eu tenho compromisso com Deus, todo primogênito me pertence, eu fui chamado para pertencer a Deus, e eu ofereço prata para resgate, é o que eu tenho para Deus. Ouro é diferente, ouro vem de Deus para mim, Deus me oferece ouro, riqueza. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia. É de Deus para mim. 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo vai afirmar que Timóteo tinha um ministério, e é interessante que ministério, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, os ministérios são dados por Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, se não me engano, que é o 12 que fala dos dons espirituais, não é isso? Capítulo 12, 1 Coríntios 12, lá no final fala que os ministérios são do Senhor. É o Senhor que propõe ministérios para os homens. Vem de Deus o ministério. E aí 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te concede dons, Deus te capacita, o teu ministério torna-se enriquecido com o ouro divino dos dons espirituais, das capacitações que Deus dá. Mas pastor Fábio, já que vem de Deus, está tudo certo, já está perfeito? Não, eu preciso ser aprovado. O ouro que entra na minha vida, do mesmo jeito, vai passar pelo fogo, para que toda impureza, irregularidade, para que o teu ministério seja perfeito, seja sadio, seja profícuo, ele precisa passar pelo fogo também. Aí é fornalha, você é colocado lá dentro, e a estrutura vai se enrijecer, vai se preparar, vai se endurecer, da mesma forma que o barro é trabalhado, e o barro, por ser um elemento mais frágil que ouro, o barro dentro do forno, ele vai mudar a sua estrutura química dentro dele, que vai levar o vaso a se tornar bem mais resistente que se fosse deixado ao relento. Tem muito crente, irmãos, que fica só na periferia da obra de Deus, porque fica com medo. Não tem jeito não, meu irmão Dobrando. Você fica na periferia, você sempre vai ser um vaso fraco. Mas quando a gente entra na obra, igual eu e você, irmão Genésio, estou falando de nós aqui, obreiro, a gente tem intimidade. Às vezes falar com outro irmão pode ficar um pouco constrangido. A gente vamos para a obra. Aí você não tem jeito, você vê aquela porta, essa é a porta da obra de Deus. Não, meu filho, essa é a porta do forno. Eu vou te botar dentro do forno, para que o teu ministério seja um ministério eficiente e eficaz para mim. Você vai precisar passar pelo forno. As coisas que Deus me dá não são para meu deleite, as coisas que Deus me dá não são para minha alegria pessoal. Os dons que Deus me dá para a obra e o ministério são para o deleite do povo, irmãos. Eu me torno um dispenseiro. Não que isso não me dê alegria e deleite, irmãos, me dê satisfação, me dá sim, mas estar no forno é meio complicado. Lá dentro é quente, é difícil, e você só vai sair de lá quando chegar na liga certa, meu irmão. O teu ministério, ele evolui, ele cresce. Você sabia disso? Eu fico vendo, irmãos, tantos que têm dons maravilhosos, mas não desenvolve, não cresce, continua nanico, porque não quer se deixar levar para dentro do forno, para Deus provar, para Deus preparar, para Deus consagrar.
Aí fica, às vezes, o irmão com certa idade, mais tempo de casa. Eu tenho com mais de 20 anos de ministério. Como ministro, irmão. Eu comecei em 99 como evangelista. Um serviço bem mais, que eu preciso ter muito mais entendimento das coisas bíblicas, porque eu sou ministro de Deus na casa dele. Mas eu estou lá, no meu jeitinho, não, deixa eu vir para cá, porque o calor está muito ali, eu fico aqui, e vou assim, nesse devagarzinho, assim, aí estou vendo gente avançando, passando na minha frente, e tomando posse em algum lugar, e ficando grande, e Deus operando, por que isso não acontece comigo? Porque eu não quero entrar no fogo. Não me dispor a servir a Deus com alegria, apesar de toda a tribulação e provação. Aí tem gente passando na frente. Meu Deus do céu, eu já tenho 200 anos de casa, e agora esse garoto está mandando em mim. Ele foi para o fogo. Ele se deixou levar para o fogo. Não, mas eu sempre fiquei na maciota, sempre fiquei devagarzinho. Olha, aqui está muito quente, as brasas estão ali, vem para esse lado aqui, que aqui está muito quente. Vamos para cá, vamos para lá. Não, irmão, entre na fornalha. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O texto termina dizendo, mas o Senhor prova corações. Então toda essa simbologia que eu falei, culmina com isso, o trabalho de Deus na minha vida. Glória a Jesus. É interessante, né? Filho de crente, ele tem uma tranquilidade na casa do Senhor, assim, acha que é a casa dele, né? O filho, quando vem uma família que não é crente com o filho, já bota o filho do lado assim, convidou a família, vem, as crianças ficam todas assim. Porque já sabe, ali é a igreja de crente, ali o Deus dos crentes é um Deus tremendo aí, cuidado. Mas os filhos da gente já está acostumado, corre para lá, corre para cá. Quando eu era dirigente da congregação da Caixa d'Água, como a gente não conseguia não efetuei assim na época, naquele momento, um trabalho durante a semana com criança, as crianças ficavam para lá e para cá, os diáconos ficavam meio, deixa quieto. Eu me aborrecia quando via crente adulto conversando na igreja. Mas as crianças, irmão, atrapalha um pouquinho, mas calma. Quando a gente conseguiu montar toda quarta-feira e sexta vez uma equipe para ficar com as crianças, domingo descia, as crianças todas ficavam. Irmão, era um rebuliço lá embaixo. Às vezes tu ouvia aquelas batidas de pé, que a caixa d'água é um prédio, né? Você olha assim, você pensa que é um andar só, mas ele desce assim, são 3 andares para baixo. E aquele barulho de pé batendo no chão, aquela gritaria, aquela cantarola lá embaixo. E o nosso culto a Deus visitando a gente aqui e Deus visitando eles lá. Na alegria que a criança tem. Então, a criança faz isso assim, mas é só preparar, monta uma equipe, prepara, separa, deixa quietinho. Eles vão fazer o culto, vão ficar felizes da vida, irmão. Vão ser crentes abençoadíssimos na igreja. Porque já vão ser ensinados a ficar cada um no seu quadradozinho lá, servindo a Deus, e vão aprendendo. A Bíblia vai dizer que Deus prova corações. Então Deus tem processo. Deus tem um período de provação na sua vida. Ninguém aqui nasceu pronto. Que a gente fica pensando nisso, irmão. Pensa que vem para a igreja e já vem pronto. Chega assim, eu trato isso já com mansidão, irmãos. Chega o crente novo assim, mas vem com uma exortação forte. Não sabe nada da vida cristã, de Bíblia direito, mas já vem exortando. Porque antigamente, mas você não tem 1 ano de crente, como é que antigamente? Deus operava antigamente, é porque ele ouviu falar isso, irmão. Aí vai passar pelo processo de Jó, irmãos. Presta atenção, isso é coisa de Deus para você hoje. O processo de Jó. Lá no final, quando Jó passou por aquela moenda toda, que a maioria daqui nem quer saber disso, eu fico pensando qual é o pai e a mãe que quer perder filho, os filhos todos de uma vez só. Ninguém quer. Então olha o processo que esse homem passou. Quando passou esse processo todo, lá no final ele vai dizer uma coisa muito interessante. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então deixa Deus, você passar os processos com Deus. Porque quando tu começa no começo, cheio de exortação, eu era assim também, Janés, no começo. Aí eu fui passando pelas moendas, sabe? Aquelas máquinas de fazer bolo. Eu já vi como é aquelas batedeiras. Você tem que ver já, se tu errar e ligar com a mão lá dentro, aquele negócio leva até o braço.
Aí eu fico vendo a massa daquele jeito lá, e depois passa para aqueles rolos de metal assim para fazer diminuir. Jesus, que prova é essa? A massa mesmo, é amassada mesmo. Eu mais novo, então, traz exortação. A gente vai passando pela prova. Hoje, a gente vê as coisas com outros olhos. Então, se você entrar, Deus tem processo na tua vida. Não tem nada de imediato, não. Não tem download, não. Vai um download do céu, né? Bate na cabeça, agora eu já estou pronto. Tá assim, não, irmão. Deus vai te amassar, vai te virar do avesso, vai ver se tem alguma coisa ruim, vai começar a arrancar. Se Ele te considerar como uma árvore, vai começar a te podar. Se Ele te considerar como uma massa para virar vaso, Ele vai bater em você até a massa ficar direita. Se você é uma terra cheia de pedra, Ele vai passar com arado, vai rasgar tudo e vai arrancando tudo que tem, porque é processo. Deus trabalha deste jeito. Malaquias, capítulo 3, versículo 3. E aqui concluo. Livro de Malaquias 3:3 diz assim. Irmão, quando alguém vai trabalhar, tem um local de trabalho dele, se ele se senta ali, é porque vai ficar muito tempo no processo, não é? Eu vou para o meu escritório, eu tinha minha cadeira e minha mesa, porque não dá para ficar em pé. Vou ficar em pé trabalhando, quando trabalho com o computador, eu sento, vou passar 8 horas ali, ó, só mexendo os dedos, mandando e-mail, resolvendo problema de programação, porque era o meu métier, e 8 horas. A Bíblia vai dizer o seguinte, Malaquias 3:3, e assentar-se-á, pronto. Irmão, Deus, que no dia que Deus sentar para tratar contigo, vem cá, meu filho, Deus te chamando, senta aí. Quando tu vê Deus sentando, agora eu vou tratar contigo, senta aí. Ele sentou. Está escrito aqui, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, chamada. Levi tinha uma chamada específica, você tem uma chamada específica de Deus, e os afinará como ouro, e como prata, então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então vai chegar a hora na tua vida que Deus vai se assentar para tratar contigo. Vai pegar as ferramentas dele e vai começar aquele barulho. Irmão, já viu o barulho de betoneira para fazer cimento? Bota a betoneira e já vai, e começa. O crente vai para dentro da betoneira e começa. Se for prata, vai para dentro do crisol. 1400 graus. No nosso lombo, nas nossas costas. Começa a sofrer. A angústia vem. Começa as tribulações. Já aconteceu comigo. Eu deitado na cama. A Tatiana virou para dormir. Eu virei para uma, comecei a chorar igual uma criança. Chorando. Aí chorei quietinho para ninguém ver. Que é meio que esquisito nos dias de hoje. Um homem chorando. Um homem de quase 50 anos. Vice-presidente de igreja. E chorando, e no desespero, não aguento mais, assim não dá. E quantas vezes tu já falou, Jesus, assim não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Mas aí Deus aumenta o fogo ainda mais, porque Ele conhece a tua estrutura, sabe quem tu é, e te preparou para este propósito, te chamou. Eu te chamei como Levi, para ser um povo sacerdotal me servindo, mas eu vou afinar vocês como a prata, vou refinar como ouro, vou tratar do jeito que eu quero tratar, para que no final o teu sacrifício, a tua oferta, o teu trabalho seja em justiça e em verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Suporte. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e o Senhor prova os corações. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus.